Edu, o que você acha que deve fazer o time do Rio Branco para enfrentar o Democrata, time muito experiente, que também é alvinegro, né? E o jogo da recuperação do Rio Branco, para perder o primeiro jogo lá em Porto Seguro. Como deve ser a postura do Rio Branco em campo? Boa tarde. Boa tarde. Creio que vai ser um jogo extremamente difícil, né? Principalmente pelo comandante deles ter passado um tempo aqui com a gente, então conhece bastante da nossa equipe, das nossas qualidades, mas faz parte do futebol. Eu acho que o que a gente tem que fazer muito do que se foi feito no jogo do Porto. É difícil você falar que foi um bom jogo da gente, porque a gente acabou perdendo o jogo, mas eu creio que a gente teve as melhores chances, a gente teve o maior volume de jogo e uma infelicidade, creio que uma tarde infeliz nossa, a gente acabou levando 2 gols ali no primeiro tempo que culminou no resultado. É muito difícil você fora de casa você reverter uma situação de 2-0. Perder numa estreia num campeonato tão importante é sempre ruim, mas não tá tudo errado. Acho que a gente pode tirar muita coisa positiva do jogo, principalmente a quantidade de chances que a gente criou, mesmo depois de estar perdendo 2-0. Acho que eles tiveram o mérito deles de conseguir os 3 gols, mas com todo respeito, acho que o resultado mais justo naquela tarde e noite ali era o empate. A gente voltar sem pontuar foi algo que castigou muita gente. A gente está com essa derrota amarga, é o que César pede pra gente, independente do resultado. Vive as 24 horas ali do seu luto, da sua felicidade, depois de 24 horas não tem outro caminho, regaça as mangas e trabalha. Só o trabalho a gente vai reverter, só o trabalho a gente vai reencontrar o caminho da vitória, e eu creio que a gente está no caminho certo. Foi uma pedra, né, no caminho, talvez numa hora errada, numa estreia de uma competição tão importante, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, a gente tem evoluído, principalmente coletivamente, isso é o mais importante. E eu acho que o segredo é isso, continuar trabalhando, continuar todo mundo com o mesmo objetivo, e eu tenho certeza que domingo a gente vai fazer um grande jogo. Edu, te recaiu aqui uma cara digital. Você, como um 9, um cara que está acostumado a fazer gols, acho que nunca passou por um jejum tão grande como esse, situação, não sei se você pode falar, mas enquanto esse gol, cara, te deu uma confiança, uma aliviada para a sequência do campeonato, vai ser tão importante. Imagino que, mais do que ninguém, você estava incomodado, se cobrando muito e agora conseguiu marcar esse primeiro gol. Com certeza. Também acho que foi meu maior jejum de gols. Uma situação nova para mim, difícil de lidar com isso, por maior experiência que você tem, é uma situação muito chata, né, cara? Eu sei do peso da minha contratação, eu sei do que se espera de mim. O torcedor o torcedor tá na razão de cobrar, de protestar, de falar mal. Eu no lugar deles também estaria fazendo a mesma coisa, então não tem como discordar. O que eu prometi aqui é o que eu vou continuar fazendo, trabalhar muito, sempre com muito respeito, muita humildade. Eu sabia que uma hora o gol ia sair, espero que agora venham mais, né, com mais frequência, que sem sombra de dúvidas eu fazendo o gol a gente vai estar sempre mais perto da vitória. Mas se você for pensar com a lógica, o futebol não existe muito, principalmente para o torcedor realmente não tem que pensar com lógica. Só que eu vim de 6 meses praticamente inativo, né? Em casa, completamente sem ritmo de jogo, sem ritmo de treino, sem ritmo de nada. Então, se você for na lógica do futebol, era possível de se acontecer isso. Óbvio que a gente não queria que acontecesse, eu queria estar aqui falando hoje com 15, com 20 gols, a gente voando na temporada, mas faz parte, é aprendizado, história para contar amanhã ou depois, motivação. Você está passando o que eu passei aqui durante 4 meses? 4, 3. É difícil, cara. É difícil você ter força para acordar todo dia, vir aqui dar o seu melhor. Mas foi o que eu procurei fazer. Eu vim aqui todos os dias, dava o meu melhor e eu sabia que uma hora ia acontecer. Não aconteceu da forma que eu queria, eu pedia a Deus todo dia para que não fosse pênalti. Eu queria muito que o primeiro gol fosse com a bola rolando. Eu tinha comentado isso há 3 dias atrás, antes do jogo. Eu falei, cara, eu só quero que sobre uma bola para mim com o jogo rolando. Não quero que seja de pênalti. Mas Deus quis assim, fui para ser assim, então não tem como modificar a história. Espero conseguir ter mais sequência, né, de
de jogo, um gol que me dá muita confiança, um gol que tira um peso, né, das costas do jogador, principalmente do centroavante. Estou torcendo muito para que o Neto faça um gol hoje lá contra o Operário, mas muito de verdade mesmo. Então eu acho que é o momento da gente estar com todo mundo 100%, com todo mundo muito bem tecnicamente, com todo mundo com muita confiança, porque a gente está chegando numa fase do ano, uma fase de história do Rio, da história do Rio Branco, que em 4 meses, 5 meses a gente pode mudar completamente a história do clube, a história do futebol no estado. Então é todo mundo ter essa consciência e quanto mais jogadores a gente conseguir ter no nível máximo de confiança, de nível máximo técnico, eu acho que só quem tem a maior Rio Branco. Edu, boa tarde, ministro do Esporte. Parabéns pelo gol. A gente fez uma matéria com você essa semana, inclusive você falou que trocaria o gol pela vitória. Eu imagino que seja verdade, acho que você preferiria passar mais tempo de jejum e trazer os 6 pontos para casa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, vou continuar na pergunta do Thierry e vou aumentar também um pouquinho. Somando esse tempo que você ficou parado, desde a sua última participação, o seu último gol antes desse foi justamente numa derrota contra o Operário por 3-2 também, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então assim, são muitas coincidências, né? Parece que o futebol é feito de roteiro pensado, e não é. Mas eu queria que você falasse também sobre essa sequência. O Rodrigo César escolhe você para ficar aqui, para não viajar para jogar a Copa Verde, que eu imagino que você seja um dos homens cotados para começar como titular, e justamente depois de uma entrevista que ele dá coletiva, falando, relaxem, o Edu vai ser titular em algum momento da temporada, e vai ser importante para a gente. E você foi falando muito sobre trabalho. Todas as vezes que a gente entrevista, você fala a palavra trabalho várias vezes, você está trabalhando, ou está trabalhando. Eu vejo falar justamente sobre isso, sobre essa virada de chave que você teve, se esse gol foi a virada de chave, se o gol foi fruto dessa virada de chave, e o que esperar agora do Edu pro restante da temporada, na estreia do Rio Branco jogando em casa pela Série D, principalmente? Cara, o gol é fruto do trabalho. Não tem outro segredo, não tem outro caminho para tu ter sucesso, a não ser trabalhando, seja a área que você for seguir. E eu tenho isso comigo, eu estava passando uma seca de gols, eu estava fazendo jogos ruins, que era o que mais me preocupava. E eu aprendi na minha vida que tudo pro bom e tudo pro ruim, independente do que está acontecendo, você tem que trabalhar e você tem que dar o seu melhor. Tinha dia que eu chegava aqui, do fundo do meu coração, triste pelo que eu estava vivendo, triste principalmente pelo momento que o clube estava vivendo, porque a gente está vivendo 5 meses aqui. Pô, se você voltar em novembro, dezembro, você perguntar a qualquer pessoa daqui, ou torcedor, se imaginava a gente estar vivendo isso aqui negativamente, cara, ninguém ia nos colocar nessa situação que a gente se encontra. A gente evoluiu muito no último mês, a gente que tem um pouco mais de bagagem, um pouco mais de rodagem, a gente consegue fazer algumas leituras diferentes, além do resultado, além do jogo. Então eu tenho uma convicção hoje no trabalho do Rodrigo de muita evolução, cara, coletiva. No início, não estou falando mal de ninguém aqui, no início o nosso time perdia jogos sem poder de reação, sem poder de nada. Culpa nossa, a gente não criava, a gente não assustava o adversário. Eu vou lembrar uma derrota aqui contra o Real Noroeste. A gente perdeu para o Real Noroeste, com todo respeito ao Real Noroeste, mas a gente, no Rio Branco, não pode perder um jogo sem dar um chute no gol, cara. A gente não chegou nem perto de empatar o jogo. E aí eu tiro o último jogo agora contra o Porto. A gente perdeu, é doloroso? Claro que é doloroso, uma estreia de Série D você perder. Mas olha quantas chances a gente teve de gol, mesmo depois de estar perdendo de 2-0, de 3-1, a gente teve chance de empatar o jogo. Então eu acho que isso é uma evolução coletiva muito importante e que pode trazer bons frutos pra gente. Porque o momento mais decisivo do ano tá para chegar ainda. Então eu creio que nesse momento o nosso time vai estar 100% de tudo. De confiança, técnico, coletivo, físico. E eu enxergo que a gente está crescendo no momento certo, principalmente coletivamente. Em relação ao último gol que eu fiz, realmente são... Qual a palavra que você usou? Roteiros. São roteiros que você não escreve, mas que acaba acontecendo e você vai lembrando, tendo os flashes. Realmente o último gol foi na Série B do ano passado, contra o Operário. Eu empato o jogo aos 45, a gente acaba tomando um gol de pênalti aos 49.
E é isso, cara, são coisas de futebol, a gente não queria estrear de forma nenhuma com a derrota, e eu te juro do fundo do meu coração, cara, eu enfrentaria o jejum mais 5, 10 jogos e a gente saísse com 5, 10 vitórias. Se eu tivesse que trocar hoje, Edu, tu vai ganhar 10 jogos seguidos, tu vai ficar 10 jogos sem fazer gol, eu assino embaixo na hora. Nunca foi nunca coloquei como prioridade meus gols, ser artilheiro ou ser o centro das atenções da temporada. Tudo que aconteceu na minha vida foi naturalmente devido ao meu trabalho. Eu começava, como eu comecei aqui, trabalhando muito, com muita humildade, com muita simplicidade, e as coisas iam acontecendo naturalmente. Quando você vai ver, já não tem mais como correr e acaba acontecendo. Minha prioridade sempre são as conquistas coletivas, sempre vai ser um cara correto, um cara íntegro, um cara, no meu linguajar, sujeito homem, onde as pessoas vão poder olhar no meu olho, falar o que quer falar e ouvir o que é para ser escutado. Nunca fui um cara de ficar de muita conversa fiada por onde passei, não gosto, não é meu perfil. E eu acho que isso agrega muito ao Edu jogador. A pessoa que o Edu ele conseguir transparecer isso para todo mundo e transmitir verdade para todo mundo. Eu acho que se fosse em qualquer outro lugar, com um estilo diferente do meu, talvez eu não estaria nem aqui mais hoje. Mas eu acho que a minha forma de ser, a minha forma de trabalhar no dia a dia, a minha forma de ser correto, de estar sempre mostrando verdade, me deu esse voto de confiança, principalmente da diretoria, do César, porque era muito fácil para eles, cara. Chegar aqui, Edu, cara, não deu certo, vida que segue, vamos conversar e vamos seguir nossos caminhos. Eu acho que em qualquer outro lugar onde não se existe um trabalho certo, pessoas que comandam o futebol de forma honesta, eu acho que seria o caminho mais fácil. Eu fico feliz por esse voto de confiança. Eles sabem o quanto eles podem confiar em mim, independente de estar fazendo gol ou não. Eu vou ser sempre um cara muito, muito correto, principalmente no dia a dia. Jogo é a cereja do bolo. Eu acho que o mais importante é você ser um cara íntegro, um cara correto aqui no dia a dia e trabalhar muito, cara. Independente do que você já construiu, independente de quem você seja, nada vai te levar ao sucesso a não ser o trabalho. Então eu tenho isso comigo, eu levo isso desde 10 anos de idade, foi quando eu saí de casa. Independente da situação que eu vou estar passando, eu tenho que chegar aqui e dar o meu melhor. E é isso que eu faço. Fiz o gol hoje, não é porque eu fiz o gol nessa rodada que eu vou trabalhar menos ou que eu tenho que ter um privilégio a mais. Não, eu tenho que trabalhar mais, tenho que continuar no mesmo ritmo que eu faço desde quando eu cheguei aqui em dezembro, que o caminho do sucesso é só esse. Eu tenho que mostrar, principalmente para os moleques mais novos, né, que esse é o caminho, que é assim que se faz. Tento dar o melhor exemplo possível todos os dias, principalmente quando eu vou para o campo. Eu acho que quando você está dentro de campo, é o momento que você consegue demonstrar mais quem você é, porque é o que a gente sabe fazer, né, cara? Então, eu procuro entrar, fazer o meu melhor todos os dias. Eu tenho certeza que esse gol, se Deus quiser, vai ser uma virada de chave pra gente, pra mim, pra gente continuar colhendo bons frutos e evoluindo, principalmente coletivamente. Edu, boa tarde. Pedro Rocha do Jornal S hoje. Eu queria que você comentasse pra gente como o Edu vê esse jogo de domingo e como você vê a equipe também se preparando para uma situação tão atípica para o Rio Branco, que vai estrear agora em casa vindo de uma derrota, vai jogar num estádio que não é tão conhecido, tem uma dificuldade do gramado e também é um jogo de postos conhecidos do outro lado. Então, como no meio de toda essa situação, o Edu e a equipe vem se preparando? Eu vou terminar só de responder, eu esqueci de falar sobre o fato de ser poupado, né, de não ter viajado. Eu acho que é um momento muito importante de trabalho da comissão, principalmente da fisiologia, de entender quem teve mais perca física no jogo anterior, e aí é o trabalho deles, cara. Eles entenderem quem está muito desgastado e, esse jogo de hoje, não que o jogo não seja importante, o jogo é importante demais, irmão. Com a rodada de ontem, se a gente ganhar hoje, a gente está praticamente classificado para a semifinal de uma competição que pode disputar na terceira fase de Copa do Brasil. Só que a partir do momento que você tem 30 jogadores, você tem que contar com os 30 jogadores. Independente do time que vai lá, eu tenho certeza que quem está lá vai honrar a camisa do Rio Branco e vai fazer o melhor para sair de lá vitorioso. Então, acho que essa parte de ter ficado, eu acho que é mais entendimento da comissão, de saber que a gente tem um jogo importante hoje, mas tem muita gente desgastada para essa viagem de hoje.
que talvez fosse melhor ficar aqui, fazer um trabalho aqui e poder estar 100% no domingo. Então acho que agora é voltado a eles mesmo, de escolherem principalmente quem está melhor fisicamente naquela semana, naquele jogo, e fazer essa mesclagem, né? de segurar quem tiver que segurar, de trabalhar quem tiver que trabalhar. No futebol hoje o descanso também faz parte do treinamento, faz parte da preparação, e hoje é isso, hoje é em casa, 8h30 da noite, torcendo pela rapaziada que está lá. Se Deus quiser, eles vão fazer um grande jogo, trazer a vitória pra gente, e o mais importante é isso, é todo mundo representar bem o Rio Branco, e a gente sair de lá com os 3 pontos e com o pé na classificação. Eu acho que o jogo de hoje vale muito. E agora, respondendo a sua pergunta, cara, eu acho um jogo extremamente difícil, cara, domingo. Internamente, a gente é um jogo inegociável, não importa como vai ser, a gente tem que ganhar o jogo. Óbvio que você não ganha o jogo antes do apito, mas se a gente for pensar na pior hipótese, Deus me livre e guarde, ao revés no domingo, a gente pode ficar 6 pontos atrás do primeiro pelotão, e é o pior cenário possível. É um jogo em casa, mesmo jogando no campo da Desportiva, é um jogo no nosso estado. Tenho certeza que o nosso torcedor vai comparecer, vai fazer uma grande festa. Eles podem esperar um time muito aguerrido, muita vontade de ganhar. A gente precisa pontuar na Série D, é um campeonato muito traiçoeiro. Tenho certeza que o Rodrigo César vai traçar a melhor estratégia para a gente. Muitos que estão lá hoje vão fazer parte do jogo domingo, então a gente tem que estar muito esperto como grupo, né, cara, para entender o momento de tudo, entender que o jogo de domingo é muito importante, mas só dá para pensar no jogo de domingo depois do jogo de hoje. Então é isso, eu acho que o mais importante de tudo é o Rio Branco ter chegado nessa fase, cara, de ter 2 competições ao mesmo tempo. Cara, é cruel você ver um monte de companheiro aí, cara, que se apresenta em clube em janeiro e em maio tá desempregado. Hein? Isso é doloroso pra gente que é do mesmo ramo. E aqui você se tem o luxo de jogar 4, 5 competições num ano. Então desfrutar disso ao máximo. Essa semana a gente teve uma reunião interna onde a gente pautou isso. A gente falou, cara, independente do ano estar sendo bom ou ruim, o mínimo que a gente tem que fazer, cara, quem está aqui esse ano, é entregar o Rio Branco da mesma forma que a gente pegou. Ou melhor, óbvio, que é o nosso objetivo, é entregar melhor. Mas a gente não pode chegar aqui com o grupo que a gente tem, com tudo que foi investido aqui esse ano, e entregar o clube ano que vem sem calendário. Isso é inadmissível, isso é questão de hombridade, de honra de cada jogador que está aqui. E o que a gente tem entre a gente é isso, é correr, é lutar, é se entregar. Ainda tá longe do ideal, a gente tem essa consciência, o torcedor está coberto de razão de reclamar, de protestar, mas ao mesmo tempo que eles estão na razão, eles têm que comparecer lá, incentivar o time 90 minutos, e depois de 90 minutos aí eles fazem o que eles quiserem, cobra e xinga, mas não é o Edu, não é o Fernando Henrique, não é o Vaz, não é a gente que precisa do torcedor, o Rio Branco precisa do torcedor. A maior paixão do torcedor é o clube, então ele tem que ir no estádio pelo clube. Ele pode me xingar 90 minutos, ele pode falar que eu tô vacinado, cara, de coração. Incomoda? Claro que incomoda, ninguém quer sair para trabalhar e ser xingado, ninguém quer sair para trabalhar e ver seu trabalho sendo contestado. Mas o que eu fiz para não merecer isso até agora? Então também tem que se colocar no lugar do torcedor. E em relação a isso eu sou muito tranquilo, cara. O jogo pode estar pegando fogo, eu estou 100% concentrado numa oportunidade que eu tiver de converter em gol e a gente sai com a vitória. Então o que eu peço ao torcedor hoje é isso. Vai lá, domingo, incentiva a gente, dá o seu melhor pela instituição, pelo amor da vida de vocês, que é o Rio Branco, e depois dos 90 minutos vocês cobram, vocês fazem o que vocês quiserem. Peço com fundo do meu coração que apoiem o time 90 minutos, que não dê mais esse voto de confiança. É uma competição extremamente importante para a história do clube, e eu tenho certeza que com a torcida o Rio Branco é mais forte.
jogando em Espírito Santo e do lado do nosso torcedor, é um time muito difícil de ser batido. Todos os times que vêm aqui sabem disso. Então é um pedido meu de coração que o torcedor continue incentivando a gente, continue marcando presença no estádio, porque a gente precisa muito deles. Edu, só até para poder te liberar e você poder treinar, né? Rapidinho sobre duas coisas, uma que chamou a atenção durante o seu coletivo e outra que o torcedor é até mais sendo falado na semana, provavelmente. Reencontro com o Cícero Júnior, você que teve a oportunidade de trabalhar com ele, chegou aqui sob o comando dele, as coisas acabaram não dando muito certo, né? Apesar de ouvir muito, acho que de todos os jogadores que eu perguntei sobre o Cícero Júnior, todo mundo elogiou o trabalho dele, mas futebol é assim, não deram certo, ele seguiu o caminho dele, vocês seguiram de vocês e vão acabar se reencontrando agora nesse fim de semana. Como é que o elenco, como é que você vê esse reencontro? E outro, me chamou muita atenção que você falou na parte do Neto, você falou torcia muito para ele, e a gente acaba às vezes pensando que por ser jogadores da mesma posição, você, Neto, Rafa, pode ter aquele bate, aquela rivalidade. Foi interessante você falar que torce muito por ele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque não é uma coisa que a gente costuma ouvir bastante e acaba pensando numa rivalidade. Cara, primeiro respondendo a segunda pergunta sobre o Neto, cara. O cara vem na temporada de 16 gols, irmão. Ele não vai desaprender a fazer gol. Fazer gol é igual andar de bicicleta, irmão. Quem sabe e não vai desaprender. E eu sou um cara muito grupo, cara, de frio no coração. Eu aprendi tudo que eu venci tudo que eu conquistei na vida foi sendo muito grupo, sendo muito coração, sendo muito humano, independente dele estar na minha posição. O meu pensamento é completamente diferente à rivalidade. Eu acho que ele estando bem, ele fazendo gol, aumenta a competitividade, ele aumenta a minha competitividade, eu vou ter que estar sempre melhor, eu vou estar sempre... E no jogo passado eu falei isso, eu falei, Neto, cara, eu tô torcendo tanto pra tu fazer um gol, cara. Como eu tava torcendo pra mim, eu tô torcendo pra você hoje. E de coração, 8h30 eu vou estar lá assistindo o jogo, eu vou estar com muita vibração positiva pra que ele faça um gol e que a gente saia vitorioso. E a outra pergunta... Sobre o reencontro do Cícero. Cara, uma pessoa, um ser humano ímpar, gente boa demais, unanimidade aqui, mas é o que você falou, futebol, às vezes as coisas não acontecem, o clube optou por seguir em caminhos diferentes, respeito muito o Cícero, já enfrentei ele outras vezes, aqui tive a oportunidade de trabalhar com ele, espero que no domingo a gente saia vitorioso, óbvio, vou continuar admirando o trabalho dele, mas que ele não venha atrapalhar a gente no domingo, que ele deixe para ganhar o próximo jogo lá na casa deles ou fora, não sei. É um cara que eu respeito muito, admiro muito o trabalho dele, admiro muito a pessoa dele, mas agora ele defende cores diferentes, defende instituição diferente e domingo, com todo respeito, ele é inimigo. Obrigado. Valeu. Ô, senhor Rodrigo, o que você pensa em mudar na equipe? E diante do jogo do domingo passado, para esse jogo passado, né, contra o Paulo Seguro, para esse jogo contra o Democrata, o que pode mudar o livro? Principalmente a postura. Acho que a gente teve. Não foi uma desatenção no início da partida, mas a gente entrou um pouco desligado. Depois a gente focou, tomando 2 gols, depois a gente conseguiu crescer na partida, quase empatando o jogo, que era naquele momento que era o que a gente tinha para fazer. Mas acho que vai mudar a postura, a gente entrar com querer mais, jogo dentro de casa, a gente podendo fazer a primeira vitória dentro do Espírito Santo, onde a gente vai buscar demais vencer os jogos aqui no Espírito Santo. A gente sabe que a Série D é uma competição difícil, então mudança de postura, um ajuste de uma coisa ou outra tática ali que a gente vai avaliar da equipe do Democrata, que pode não ter surpresa contra eles, e mais ou menos isso. Rodrigo, eu queria que você falasse sobre esse jogo que vai acontecendo no estádio, que você conhece bastante, acho que conhece como ninguém, né, que é o Engenheiro Araripe. Um estádio com um gramado um pouquinho diferente do que os jogadores aqui estão acostumados, mas que você sabe muito bem os atalhos ali, sabe como fazer a sua equipe funcionar, e justamente nessa questão eu queria que você falasse sobre, pode ter alguma novidade no sentido da equipe, da forma que vai jogar, uma equipe mais reativa quando você estava trabalhando do lado de lá, atuava mais ali em casa, muita velocidade, muito agressivo, ou vai manter aquele time que trabalha muita bola, que também é agressivo, mas que tem mais cultura da bola e menos reativo? Cara, é um campo diferente. Como na Série D todos os campos têm uma particularidade diferente, né? A gente for no Salvador Costa é um tipo de jogo, lá em Águia Branca é outro tipo de jogo, lá em Porto é outro tipo de jogo.
Mararipe não tem como ser outro tipo de jogo. Então eu conheço bem aquele estádio, né, os jogadores ainda não treinaram lá, a gente está estudando a possibilidade de treinar lá no sábado, para eles conhecerem o gramado, a gente já se adaptar um pouquinho, fazer uma bola parada, a gente tem alguns ajustes ali, para que a gente não possa ser surpreendido lá. É um campo diferente, campo difícil de jogar, mas que se a equipe estiver bem ajustada, bem equilibrada, a gente consegue fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos. Rodrigo, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho sobre as novas reforços que chegaram. Dos 6, você utilizou 5 como titular no último jogo, diante do Porto. Foi o primeiro jogo que você utilizou a maior parte do time titular com essas novas peças. Você estava falando sobre a escolha dos nomes, se passou por você, até que ponto você também escolheu a dedo quem ia chegar, e falasse também sobre o funcionamento dentro do time, porque em 3 jogos você já está utilizando tantas novas peças no plantel que você já conhecia antes, e sobre esse período, né, de 2 jogos que você conseguiu conhecer um pouco mais seu elenco, conseguiu aplicar um pouquinho mais seu estilo de jogo, coisa que você teve pouquíssimo tempo, pelo menos no Campeonato Capixaba, para fazer. São atletas que chegaram com o aval de todos, né, da comissão técnica, da diretoria. A gente senta, avalia, escolhe nomes e a gente traz com a convicção que vai entrar e nos ajudar. Podemos ter esses 3 jogos agora, os 2 da Copa Verde, mais esse da Série D, que eu usei bastante eles, dei minutagem para eles entraram e corresponderam à altura que a gente esperava. Gostei muito, chegaram com muita vontade, com muito querer, entendendo muito bem o modelo, né, as características que eles vieram foi agradável para a gente. Então, acredito que estamos no caminho certo, os atletas estão comprando a ideia, o trabalho está sendo bem feito, mesmo da derrota lá no final de semana, mas a gente teve muita coisa de positivo. A gente queria muito vencer aquela partida, mas agora é ajustar, trabalhar cada vez mais para cada jogo a gente estar muito mais equilibrado, muito mais organizado, para poder buscar as vitórias sempre nas partidas. Rodrigo, boa tarde. Complementando a pergunta que o Vinícius estava fazendo para a gente, eu queria que você comentasse também, os outros atletas que estavam aqui com a gente, falar sobre a importância da fisiologia. E agora o Rio Branco tem essa sequência aí em abril de mais de 8 jogos. Eu queria saber como que é para você saber dosar esse elenco. Você tem mais de 30 atletas na sua mão, tem 3 competições diferentes, saber como você vai dar minutagem para os reforços novos que chegam, para os jogadores que já estão lá dentro, como saber trabalhar isso tudo. Cara, primeiramente a estrutura que o clube está nos oferecendo é muito boa, então isso nos dá bastante segurança para trabalhar. Eu acredito que é uma oportunidade boa para todos os atletas entrarem em campo, a gente olhar, todos os atletas hoje temos um jogo à noite, vai ter uma equipe mais alternativa que não vinha jogando junto, mas treinam junto há bastante tempo. Estamos treinando as 2 semanas praticamente juntos, tivemos 2 treinos antes da viagem junto também. Então é o que eu quero que ele veja eles em campo, dar mais, como eu posso falar, competitividade dentro do elenco. Estou torcendo bastante que o Neto faça gol, que o DVD faça um grande jogo, que o João Volante, que vai ser o segundo jogo dele no ano como titular. O primeiro ele machucou contra o Vitória lá, depois não jogou mais, vai ter a oportunidade de começar jogando hoje. Então muitos jogadores que a gente tem no elenco nessas 3 competições vão poder rodar e ver, porque todos vão poder nos ajudar dentro da competição principal, que é a Série D. Então é isso que a gente espera, que os jogadores façam grandes partidas, a gente dá oportunidades e que a gente possa estar crescendo como grupo cada vez mais. Porque o mais importante é o Rio Branco. Nada mais tem atleta que vem aqui todo mundo vem aqui com desejo, né, de querer mostrar o seu potencial, mas a gente trabalha em prol do Rio Branco, é o que eu passo para os atletas. Todos ali somos um só, somos só o Rio Branco. Então tudo que a gente for fazer é pensando extremamente no Rio Branco. Gosto de cada um atleta de especial, mas sempre que eu vou escalar os melhores em campo, pensando no Rio Branco vencer a partida. Então hoje à noite temos um jogo extremamente importante, vencendo nos dá praticamente quase garantida a vaga na semifinal da Copa Verde, né, que não era o nosso interesse, mas jogo a jogo veio se desenhando para a gente, então a gente vai jogar hoje para vencer também. Então aproveitar a estrutura do clube, aproveitar esses jogos que a gente tem para poder dar rodagem no elenco, para poder olhar cada um e eles montarem o potencial e me dar dor de cabeça, que é o que eu mais quero. Rodrigo, durante a coletiva do Edu e até a sua também, você falou, mesmo com a derrota, com outros pontos positivos que você tirou da postura da equipe, que foi na sua opinião diferente. O Edu falou também muito bem sobre isso, porque ele disse, traçou até um paralelo com o jogo contra o Real Noroeste, que ainda era o antigo treinador, de como o Rio Branco praticamente estava perdendo jogos e não mostrava nem poder de reação, que ele não passava perto até de empatar a partida, não criava, chegou a terminar alguns jogos sem finalizar no gol. E ele falou que, apesar da derrota, isso já mudou.
teve 2 vitórias na Copa Verde e a derrota agora no Porto, a equipe criou oportunidades, fez 2 gols e chegou muito próximo até de empatar. Como você vê essa evolução da equipe, mesmo que ainda os resultados, o torcedor ainda fique meio chateado, apesar das 2 vitórias na Copa Verde, que é um desempenho melhor, o Rio Branco, você sabe, às vezes ganhar não é o suficiente, é um desempenho, mas também muito importante, é o mais importante para o torcedor. Mas como é que você vê essa evolução do Rio Branco desde a sua chegada até esse momento agora? Uma evolução muito boa, os atletas estão comprando muito bem a ideia. A gente vê um ambiente diferente, cara, no dia a dia. É uma atmosfera diferente de treino, de vestiário, de jogo. Isso me deixa muito contente quando eu vejo isso, né? Sinal que o trabalho vem sendo bem feito, eles vêm comprando a ideia. Saber disso que o Edu falou também é importante, que a gente sabe um pouquinho o que eles pensam ali dentro do vestiário dos atletas. E foi notória essa reação nossa no jogo. A gente tomou 2 gols e não nos abatemos. Voltamos para o segundo tempo, já abrimos o placar logo cedo, ficamos em cima, buscamos o resultado até o final. Quando eu terminei o jogo, acho que com 7 atacantes em campo. A gente queria muito aquele empate, que seria somar um ponto. Pela circunstância do jogo, seria importantíssimo para a gente. Mas não veio, mas valeu muito o empenho, a dedicação, a aplicação tática que a gente tentou fazer no jogo. Teve uma desatenção ou outra, a gente precisa viver um pouquinho mais esse jogo de Série D, um jogo um pouco mais pegado, um campo mais ruim. É o que a gente vem trabalhando no dia a dia, trabalhando, buscando minimizar os erros e evoluir a equipe cada vez mais para que a gente possa estar muito mais próximo das vitórias. E Rodrigo, pode falar, perdão. Ok. Qual a importância de você ter no elenco, que vai jogar contra o Democrata, jogadores que conhecem bem o gramado do Araripe? Vou começar pelo goleiro Andrei, o Galo e outros atletas que você vai contar com eles no domingo contra o Democrata. É muito importante esse fator, né? Importante, já conhecem o gramado, já jogaram lá. Alguns jogadores também já jogaram lá contra também aqui do Rio Branco, então a importância disso é muito boa. O André, o cara que já conhece o gramado, o Galo também, são jogadores importantes dentro do contexto da equipe. E a gente possa tirar proveito desse campo do Araripe no final de semana, a gente possa vencer o jogo. Rodrigo, saiu uma notícia agora e há pouco, durante o coletivo, do adiamento da Copa Espírito Santo, né, do começo da Copa Espírito Santo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão da federação. São 10 dias aí mais ou menos de gap que o Rio Branco e os outros 7 times agora ganham também para se preparar. E falando um pouquinho da pergunta do Pedro sobre essa logística, acho que melhora também um pouquinho a parte fisiológica do time. Queria que você falasse sobre essa decisão da federação, o que você acha sobre isso, sobre esse adiamento, e justamente também sobre como isso impacta diretamente no planejamento do clube. Para a gente foi bom esse adiamento, né? 10 dias a mais para a gente trabalhar. A gente tinha planejamento do mês de abril ter bastante jogos, a gente estava planejando agora jogar domingo, quarta, sábado e domingo. Então, em 7 dias, vamos fazer 4 jogos. Então, agora hoje a gente já soube que não vai ter esse jogo da Copa Espírito Santo. Então, a gente tem um fôlego a mais da rapaziada que vai chegar de viagem na sexta-feira para jogar no sábado com a gente, no domingo com a gente e ter um tempo melhor de descanso e a gente preparar a equipe. Então, vai ser um mês desafiador, mas eu acho que lá na frente vai embolar mais ainda, mesmo com esse adiamento agora. Lá na frente vai embolar. Facilita agora, depois do pior de novo, a gente está preparado para isso. A gente está. Eu falo que o Rio Branco hoje a gente está vivendo muito isso aqui. A gente internamente se fechou demais. Diretoria, comissão, jogadores, a gente está muito vivendo isso aqui 24 horas. Estava ali agora com o Renato, com o Guilherme, reunião todo dia de 1 hora até 7 horas trancado dentro desse clube aqui, planejando, tentando o melhor para os atletas, planejando os melhores treinos, planejando as melhores estratégias, dando melhor estrutura para eles, para que o Rio Branco, em cada jogo, possa estar muito bem representado dentro de campo, buscando sempre as vitórias. E uma última pergunta sobre o seu encontro também com o Cícero, né? Durante o Campeonato Capixaba, você já teve esse encontro com ele, jogou contra ele, conhece um pouquinho o estilo de jogo, obviamente com outros jogadores à disposição, isso muda bastante também a forma como você vai posicionar os atletas dentro de campo e a forma de propor o jogo. Mas o que esperar desse reencontro? O primeiro, se não me engano, foi um empate, né, no Engenheiro Araripe, em 1-1, e agora acho que a sua expectativa é sair com 6 pontos de casa, do mesmo estádio, inclusive. O Cícero é um cara bacana, um cara de gente boa, todo mundo aqui dentro do clube fala muito bem dele, né? Tive uma conversa com ele já também, vai ser um encontro bacana, conheço o auxiliar dele também, o Kaká, fizemos curso da CBF junto, então é uma comissão que a gente conhece, mas é um jogo pra gente que é um jogo de vida ou morte, né? A gente está encarando esse jogo como uma decisão, daqui pra frente vamos encarar cada jogo assim, jogo dentro do Espírito Santo, onde a nossa torcida vai lotar aquele estádio, tenho certeza. A gente precisa entregar resultado nesse jogo. Então, independente se seja o Cícero ou outro treinador que fosse, outro adversário, o Rio Branco vai entrar nesse jogo de domingo para vencer, para fazer um grande jogo, entregar uma boa apresentação também dentro de campo.
e acredito que a gente entregando uma boa apresentação, a gente está muito mais perto da vitória. Então a gente vai buscar muito essa vitória no final de semana, que a gente possa, né, ter a nossa primeira vitória dentro da Série D de Minas. Rafael, o que o Rio Branco tem que mudar com relação ao jogo passado, perdeu em Porto Seguro, para o jogo deste domingo contra o Democrata de Valadares? Bom, a gente não fez um mau jogo, né? Acho que quem pôde ver a partida, a gente sabe que pecamos em alguns, tivemos algumas falhas pontuais e a gente teve essa semana inteira para poder corrigir. A gente sabe da importância que é agora, né? Jogar em casa, na presença do nosso torcedor, a importância de fazer uma boa partida e começar a vencer, né? Acho que o campeonato começou agora, mas é um campeonato muito rápido, a gente sabe que não pode dar mole e acho que é minimizar o máximo de erros possíveis e fazer uma grande partida para a gente começar a pontuar nesse campeonato que é tão importante. O Rodrigo César já falou para vocês um pouquinho de como deve ser a equipe que vai entrar em campo no domingo, né? Porque é um cenário um pouco diferente, né? De jogar no Kleber Andrade, onde você teve a oportunidade de atuar como jogador do Rio Branco, agora jogando em Girarari, um campo mais no estádio, mais acanhado, mais próximo da arquibancada do campo, um gramado que, pelo menos as últimas imagens que a gente teve no Campeonato Capixaba, não estava em boas condições, né? Não tinha nenhuma condição, a gente não sabe como está agora, não sei se você já sabe como está a situação do gramado, mas que vai ter essa proximidade de torcida, que está um pouco chateada ainda pelo que foi o Campeonato Capixaba, mesmo com bom desempenho na Copa Verde, mas vai estar próximo, tem a fator Cícero Júnior reencontro com a torcida também, e o estádio, né, que vai estar ali o pessoal com certeza fazendo muito barulho e empurrando. Cara, eu acho que é um pecado, né? Porque a casa do Rio Branco é o Kleber Andrade, né? Acho que é o estádio que o nosso torcedor já está acostumado, né? A gente sabe que vai ter uma dificuldade no gramado e tudo, a gente já ficou sabendo que não está em boas condições, mas o jogo é jogado, né? A gente não pode escolher muito, a gente sabe da grande responsabilidade que é nessa segunda rodada, pelo fato de ser um estádio menor. Eu tenho certeza que a torcida vai nos ajudar muito mais, vai estar muito próxima, então a gente sabe que pode mudar um pouco do nosso jeito de jogar, mas eu volto a falar, o Rio Branco tem que fazer uma grande partida, temos que respeitar muito o adversário, mas sabemos que vamos estar jogando em casa, né, e na presença do nosso torcedor. Eu sei que ele está chateado, mas precisamos muito dele, né? Eles são o nosso 12º jogador ali dentro do campo. Eu tenho certeza que eles vão comparecer, vão encher a casa e a gente vai poder corresponder dentro do campo. Paz, boa tarde, ministro do Globo Esporte. Sua primeira participação com o Rio Branco foi sendo no banco de reservas, a segunda já foi como titular. A expectativa é que mais uma vez você comece entre os 11 iniciais. Até por você estar falando aqui com a gente hoje, a expectativa é essa. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu papel de liderança da equipe e já puxando também um pouquinho para o último jogo diante do Porto. Foram 3 gols, os 3, na minha opinião, de falhas defensivas do Rio Branco. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse setor. O Rio Branco estava vindo de 2 jogos pela Copa Verde sem a defesa ser vazada, e logo de cara na estreia da Série D é vazada 3 vezes de formas até um pouco amargas. E na sua posição como defensor, como líder dentro de campo, como você enxerga também esses erros para ter o aprendizado necessário para o próximo jogo? Bom, é trabalho, né? Acho que o meu papel é ajudar o máximo possível com a minha experiência e trabalhar muito. Eu acho que fizemos algumas escolhas infelizes na partida do jogo passado e que ocasionou de tomar 3 gols. Eu acho que já foi aprendizado, acho que daqui para frente tenho grande certeza, né? Não gosto de achar, porque quem acha não acha nada. Então tenho certeza que nós vamos fazer uma grande partida. Já sabemos aonde erramos. Como você mesmo falou, a gente estava vindo de 2 grandes partidas, onde conseguimos ser muito satisfatórios, mas é normal, o ano é muito longo pela frente, a gente sabe que pode acontecer isso novamente, mas como eu falei anteriormente, é minimizar o máximo de erro possível para chegar nessa partida e fazer um grande jogo onde a gente consiga pontuar e pontuar bem. E nessas 2 partidas pela Copa Verde, o Rodrigo César, em algumas coletivas passadas, já tinha falado que não era prioridade. Então, acho que até a gente da imprensa, o torcedor, eu queria saber se vocês também estavam enxergando esses 2 primeiros jogos com os times titulares, até porque hoje vai jogar com o time alternativo, como até uma pré-temporada, um reconhecimento de elenco das novas peças que chegaram.
E o quão bom foi esse processo para vocês, essas 2 partidas, para chegar agora realmente nessa fase mais aguda da competição Série D, para poder desempenhar de fato agora o papel e a prioridade da temporada? Bom, esses jogos foram importantes, eu acho que pro conhecimento, né? Eu posso dizer por mim, eu acabei de chegar, então tem muita coisa pela frente, mas claro que a Série D é o carro-chefe do clube, é onde o clube sonha em chegar na Série C, onde o torcedor espera que o time vá 100% bem. Só que nós temos um elenco muito grande e onde temos um elenco muito forte. Então, o Rio Branco vai brigar em todas. Claro que a gente não pode abraçar o mundo, mas se der a oportunidade para a gente poder trabalhar e tiver brecha para a gente chegar em todas as competições, nós vamos tentar. Volto a falar novamente que essas 2 partidas foi muito importante. Acho que até mesmo pro caso do professor, né? Fazia pouco tempo que ele também estava chegando no clube. Ele teve umas 2 semanas de trabalho. Então, creio eu que as coisas estão por vir, vai acontecer naturalmente e na Série D as coisas vão andar. E como vai andar nos outros campeonatos. Vai, eu queria que você falasse sobre postura da equipe. Desde a chegada do Rodrigo César, o torcedor que acompanha o Rodrigo César aqui no futebol capixaba há muito tempo sabe dos times dele, como o time dele joga, sempre muito agressivo, sempre tendo a bola, pressionando, marcando muitos gols. No Campeonato Capixaba acabou não saindo dessa forma, mas ele tinha acabado de chegar, pegou o time durante a competição, o torcedor até entende. Na Copa Verde também ainda não tem conseguido manter essa postura, na Copa do Brasil também não conseguiu muito bem, e no primeiro jogo, apesar de ter marcado 2 gols, terminou o primeiro tempo ali sem marcar, no segundo tempo um gol de pênalti, um gol da bela jogada do Breno. Qual postura a equipe já vai conseguir colocar em prática nesse fim de semana? Porque o torcedor espera esse Rio Branco protagonista, que domine as ações, seja agressivo, marque bastante gols, pressione em cima. É essa postura que o Rio Branco pode ter nesse fim de semana já? Eu espero que sim. Estamos trabalhando forte para isso. Acho que o Rio Branco, além de jogar bem, a gente precisa ganhar as partidas. Acho que Série B, a gente sabe que tem que pontuar, tem que começar a vencer em casa. O jogo em casa é mais importante do que tudo. A gente sabe que fora tem uma obrigação, mas dentro de casa a gente é um pouco mais obrigado a vencer. E a atitude tem que ser do começo ao último minuto, né? A gente está vestindo a camisa do Rio Branco, é um clube, com todo respeito às outras equipes, mas é o maior do estado. Então a gente sabe que tem que ter uma postura diferente, a torcida cobra isso. Então, ainda mais dentro de casa, vai ter que ser um time que vai jogar pra frente o jogo todo. E, cara, é matar um leão a cada minuto, né? Porque a responsabilidade é grande e é muito bom estar vivendo essa responsabilidade, né? Porque se não tivesse essa responsabilidade, não tivesse essa pressão de estar vivendo, jogando bem, de estar jogando em cima, não teria por que estar aqui. Rafael, dentro do contexto aí do jogo de segunda-feira, o Democrata enfrentou o Real Noroeste. Vocês observaram pela TV, nas imagens, o que você tira de observações aí para esse Democrata que vem enfrentar o Rio Branco aqui no próximo domingo? É um time muito aguerrido, um time que compete nos 90 minutos, tem jogadores muito rápidos na frente. A gente sabe que é uma equipe bastante dura, que a gente sabe que vai ter bastante dificuldade. Temos que respeitá-los muito, mas temos que mostrar a grandeza que é o Rio Branco e estão jogando dentro de casa. Eles sabem também que vai ser muito difícil para eles. E aquilo, né? Temos que se portar bem, o que melhor vence é o time que se portar bem dentro de campo, e o Rio Branco está jogando em casa, tem que ter atitude. Vai, só para encerrar, eu queria que você falasse sobre você mesmo. Eu lembro da sua apresentação, que você falou que ia prometer muita coisa e quando você entrasse em campo, torcedor, às vezes você estava pronto ou não. Eu acredito que na sua estreia você foi bem contra a equipe do Vila Nova, o jogo do Capital você foi muito bem, marcou aquele golaço de falta, e no próprio jogo do Porto, acredito que você foi bem também dentro de campo. Como é que você está se sentindo? Como é que esses 3 jogos foram importantes para você, para conhecer, e agora o Vaz está confiante dentro do campo também? Poxa, eu estou muito feliz, cara. Acho que o mais importante a palavra-chave é a felicidade. Fui muito bem recebido, estou sendo muito bem recebido por todos. Não posso falar que são só os atletas, acho que desde o roupeiro até o presidente, todo mundo me trata muito bem aqui. Isso daí acaba refletindo dentro do campo. Estou trabalhando bastante, eu sei que tem um peso enorme no meu nome, nas minhas costas aqui, então por isso o meu trabalho, às vezes eu brinco com todo mundo que eu trabalho hoje mais do que quando eu estava no Flamengo, porque hoje eu tenho que realmente trabalhar para poder valer o nome que eu tenho,
Então eu espero, né, estar sempre à altura e sempre que o professor precisar de mim eu vou estar pronto.